A reflexão de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos do 25 a 33. Lá já está escrito: era alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, porque sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esta história de hoje é uma história que fala de Pedro e que fala de Jesus. Jesus e Pedro. E essa história tem muito a ver comigo, com você, tem muito a ver conosco. Sabe, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós começamos muito bem. Sempre começamos muito bem. Com uma fé simples, com uma fé pura, capaz de fazer andar sobre o natural de Deus. Porém, logo começam as aflições, logo começam a vir os dardos, as afrontas. O inimigo, ele tenta nos desviar, nos tirar do caminho, e aí então nós ficamos com muito, mas muito medo. E é nesse momento que nós deixamos de olhar para Jesus e nós começamos a afundar. Começamos a afundar. Mas quando reconhecemos que sem Ele nós afundamos, então nós decidimos clamar por esse nome: Senhor, salva-me, Senhor Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. E imediatamente Jesus Ele estende as mãos e Ele nos segura. Eu quero que você entenda uma coisa. Entenda. Ajudar as pessoas com pouca fé nunca foi problema nenhum para Jesus. Nunca foi problema. Sabe por quê? Porque Ele tem fé. Ele tem fé o suficiente para nós dois. Ele tem fé o suficiente para nós. A fé dele é muito grande. Ele crê realmente porque Ele é Deus. Mas e quando as nossas dúvidas, nossos medos falham? Nós também podemos levá-las a Jesus. É exatamente nesse momento que nós precisamos mesmo entrar na presença de Deus, porque Ele aceita, Ele nos aceita. Ele nos ajuda quando nós temos muita fé, mas também quando nós estamos em condição de fracasso, em condição de sem força, em condição de estar sem fé. Ele nos ajuda. Isso mostra o quanto Ele nos ama. A ajuda de Jesus não está relacionada apenas à nossa fé, mas pelo quanto nós reconhecemos que nós precisamos desse Jesus. Nós precisamos muito, demais, a todo momento desse Jesus. Sabe, Jesus é a diferença para a minha, para a sua, para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele descobriu isso ao se deparar com uma fraqueza, talvez uma fraqueza física, no qual ele clamou pelo espinho na carne. Nós não sabemos exatamente se ele estava enfrentando tentações, perseguições ou algum tipo de doença. Mas a verdade é que a sua fraqueza trouxe a ele uma revelação muito maior do que a graça de Deus. Paulo já havia recebido muitas revelações divinas, escrito grande parte aí do Novo Testamento, por isso, é natural que estivesse se sentindo talvez até orgulhoso se fosse ou que fosse alguém mais especial do que as outras pessoas. Mas quando suas forças se esgotaram, ele entendeu profundamente. Paulo entendeu profundamente que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que todo mérito pertence somente ao nosso Deus. Somente ao nosso Deus.
Ao invés de acabar com o problema, Deus deu a Paulo força para superar toda e qualquer situação. E é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes nós queremos que Deus tire o problema, mas não é dessa forma que funciona. Deus vai dar capacidade, Deus vai dar força, Deus vai dar condição, Deus vai dar entendimento, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar para você uma nova oportunidade. Então, disse que a sua graça era o suficiente. É assim que funciona. A graça de Deus é o suficiente para mim, para você, para nós, a todo e qualquer momento. Sabe, nós podemos encontrar essa leitura em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante, parecida, igual. As ondas do mar estão tentando te afogar. E você pensa que você é forte o bastante para superar tudo e qualquer situação. Mas é justamente quando você reconhece as tuas fraquezas e clama por socorro, o socorro que está no nome do Senhor Jesus, é que a graça de Deus vem e te alcança. Quando sua fé estiver sendo levada pelo sopro dos ventos e pelas ondas do medo, lembre-se de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem no nome do Senhor Jesus. O seu socorro é somente Ele. Volte os teus olhos para Ele e não desista só porque você falhou. Não desista pelo seu pecado, não desista pela condição que você se encontra. Não desista, venha como você está. Você verá a mão de Deus cheia de misericórdia e estendendo em direção a você. Pense nisso. E esta é a reflexão para hoje. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima reflexão.